Então, primeiro, eu queria ler a características de alguns homens na Bíblia. Eu sei que pode ser que cada um admire um homem, um profeta na Bíblia, mas tem alguns homens que têm características incríveis na Bíblia. Vamos lá. Como que Deus via Abraão como amigo, chamava de amigo. E Daniel, ele falava que ele se sentia amado por Deus, então Deus o amava muito. Então, as escrituras... eu que tenho que passar, peraí. As escrituras estão ali para confirmar. Noé, o justo de Deus. Enoque, companheiro. Davi, coração de Deus. Jesus, filho amado, agradável a Deus. E Moisés, íntimo de Deus. Pensando nisso, vamos fechar nossos olhos aqui, irmãs, e vamos pensar. Pensa agora você. Eu sei que tem alguns clicando. Então, quando clica, não dá para fechar o olho. Eita, celulares. Vamos fazer assim, vamos fechar nossos olhos. Pense agora na característica que Deus pensa sobre você. Vamos acalmar nosso coração e pensar nessa característica. Como Ele te vê? Desse relacionamento que você tem tido, seja 1 ano, 5 anos, 10 anos, 30 anos, como Ele tem te visto? Já pensaram? Bom, eu quero dizer que assim, eu particularmente, eu vejo assim que eu me sinto uma filha amada de Deus. Que ele me chama de amada, né? E também sobre a minha intimidade com Deus. Eu gosto muito de ser íntima com Deus. 3 pessoas podem falar? Podem compartilhar que característica que vê em você? Glau. Alegre. Essa é minha filha que é minha alegria. Quem mais? Kátia. Kátia, essa é a minha filha perseverante. Ou como eu gosto disso. Quem mais? Denise. Amorosa a Deus, a Denise. Deus a vê assim. Olha que incrível a gente pensar como Deus nos vê, né? E falando sobre Moisés, em Deuteronômio 34:10, olha o que ele diz. Ele morreu. O que poderiam colocar na sua lápide, na sua morte? Falando de você, como uma mulher que está andando com Deus. Ele fala, em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. E Deuteronômio, ele fala assim, no 5 e 6. É que não está o 5 aqui, mas fala assim. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Vocês tinham parado para pensar que foi Deus que enterrou Moisés?
ele sepultou Moisés. Por que será que foi Deus que sepultou Moisés? E ninguém sabe onde é o túmulo. Porque poderia cair na idolatria. Deles idolatrarem Moisés, que foi um líder do povo de Deus. Só que além de líder, quem que ele é? Ele é um servo como nós. Porque todos nós estamos aqui como servos. Ele é um homem, né, que Deus usou. E nesse contexto que em Êxodo, que falou sobre Moisés, o que aconteceu lá? Moisés, vocês lembram que Moisés sobe ao monte e fica lá com Deus. E ele fala assim, ó, deixe-me, olha como ele fala, né, a relação dele com Moisés. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles. Depois farei você uma grande nação. Então, quando Moisés desce, o que ele vê? Pessoas fazendo um bezerro de ouro para adorar, porque ele demorou muito para descer. E o que ele pensou? O que aquelas pessoas estão fazendo? Olha o Deus que a gente serve. Quem é esse Deus na tua vida? E ele fala assim, respondeu o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Deus decidiu não destruí-los, mas disse que não iria com eles. Depois disso aqui, Deus, ele se irou, ele se ira com a idolatria na nossa vida. Deus se irou com o povo que não o adorou. O que Deus gostaria? De um relacionamento fiel com Ele. Um relacionamento profundo com Ele. Se a gente não tem esse relacionamento, o que vai acontecer? Isso que aconteceu. A gente vai começar a se afastar. Ou eu estou aqui animada porque esse grupo meu está animado. Essa minha igreja em casa, eu gosto de estar animada. Esse líder que eu tenho, ele é animado. Vamos lá. E como você pessoalmente está com esse Deus, dependendo de alguém, de pessoas, para você o adorar, você louvar e passando tempo com esse Deus. Moisés chegou ao ponto de falar com Deus para não se irar com eles, para ter misericórdia deles. Falou até que Deus riscasse o próprio nome dele do livro. Olha o ponto que chegou Moisés. Por isso que ele era o homem que andava com Deus, que era íntimo de Deus. Ele chegou ao ponto de debater com Deus. Olha aonde chega a intimidade dele. Debateu, mas Deus, não faz assim. Ó, Deus, se arrependa, não faça assim com o povo. De tanto amor. Porque ele sabia do amor que Deus tinha pelo povo. E ele cresceu nesse amor também pelo povo. Se ele não fosse íntimo, jamais ele falaria isso com Deus. Jamais. Olha o que ele fala. O que Moisés faz na intimidade dele. Moisés costumava montar. Gente, é a primeira vez aqui, então desculpa aí, viu? Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé, à entrada de suas tendas, observando
até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda. Enquanto o Senhor falava com Moisés, quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com seu amigo. Que demais. Ele tinha uma tenda. E sabe como tinha que fazer? Andar quilômetros, ter aquele lugar específico, armar a tenda dele, entrar na tenda e ali buscar a presença de Deus. Ele estava se encontrando com o seu amigo, com o seu Deus. Qual que é a sua tenda hoje? Como é que você faz? Você tem uma tenda? Um lugar específico que você vai falar assim, é aqui que vai estar nós dois, eu e o Senhor. Nós vamos estar aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é o meu momento contigo, Deus. Toda vez que eu vou falar com Deus, antes de ler a palavra, a primeira coisa que eu faço é dizer, Espírito Santo, revela para mim a sua palavra. Porque essa palavra é cheia de poder. E Ele revela os mistérios para cada um de nós, se você quiser. Ele faz isso. Eu tenho experimentado tanta coisa com isso. Eu tenho ficado boquiaberta em ouvir esse Deus falando comigo. Porque, imagina, a gente está aqui quanto tempo? Tem muitas que têm muito tempo. A Denise compartilhou que está há 30 anos. Que Deus maravilhoso é esse de poder, né? Ter irmãos que vão lá, estão perseverando que nem a Kátia. Então, gente, é demais a gente depender do Espírito de Deus. Porque não somos nós. A gente não aprende porque a gente lê aquele capítulo, aquele versículo. Como é que você lê a palavra do Senhor? Você sabe que Ele está falando contigo ali. É ali que Ele vai falar com você. Você reserva esse tempo com Ele, para você ouvir a voz dEle. Então, essa é a tenda que Ele quer para cada um de nós. Para buscar essa intimidade. Então, onde foram os encontros? Na tenda. Qual era o significado? Exatamente isso. A coluna de nuvem vinha e revelava para quem? Aos seus irmãos. Essa relação íntima que ele tinha com ele. E ele falava como com Deus? Tinha alguém para intermediar? Não, direto, não tinha intermediário. Era ali ele e Deus. Quando diz face a face, eu fiquei me perguntando isso. Como assim face a face? Porque Deus no momento não fala que ninguém pode ver Deus? Porque é muito para nós. A gente não conseguiria ver a face de Deus. E nem poderia, porque senão nós seríamos destruídos pela glória. Então, esse face a face que está falando aqui, é essa forma direta de falar com Deus. Não é que ele viu, né? Via Deus. Deus falava com ele. E ele falava com Deus. Então, é muito significativo quando você está no seu momento com Deus. E você sabe, é aqui que eu vou falar com meu Deus. O que quer que seja. E Moisés queria mais de Deus. Olha o que ele fala, disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste,
Eu conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Tem diferença de um pedinte e um amigo? Muita diferença. Tem pessoas que vão pedir coisas para você, né? Pessoas que não são tão próximas, não têm muita intimidade com você. E a gente não consegue também ser íntima de todo mundo, essa que é a verdade, porque a gente é ser humano ilimitada, não temos como. Mas, claro, a gente tem pessoas que a gente tem mais intimidade e mais proximidade, porque como é que é feito assim nessa relação? Como faz para ter intimidade com o outro? Alguém quer falar? Passando o tempo. O que mais? Conhecer. Então, impossível eu ter intimidade com alguém se eu não conheço essa pessoa. E nem passo tempo com ela. Porque quando você conhece alguém e quer se relacionar com ela, qual é o quesito que você espera dessa pessoa? Para ser sua amiga. Reciprocidade. O que mais? Sinceridade. Confiança. Exatamente. A gente abre, né? A gente é íntima quando a gente confia. E é tão bom a gente poder confiar em alguém, ser íntima dessa pessoa. Né? E sabe o que é impressionante? É isso que Moisés fez em relação a Deus. A sua confiança era tão grande em Deus. O seu se relacionar com Deus, ele falou assim, a única coisa que eu quero é te conhecer. Mas não dá para conhecer se não passar esse tempo junto. E a gente sabe, né, mulheres, cada um de nós aqui, como que nós somos. A gente tem muita dificuldade. A gente levanta, o que está na nossa cabeça? Um monte de coisa, né? É o café da manhã, é não sei o que, isso aqui, é para fazer isso aqui, é essa louça que ficou na pia, essa não sei o que. Aí, o que eu vou fazer mesmo depois? Aí, depois tem que pegar o ônibus, tem que fazer... Meu Deus, é um monte de coisa. E assim, e não para, porque a gente tem muita coisa para fazer. Principalmente essa mulher moderna, né? Hoje, que a gente está vivenciando, trabalhando fora, trabalhando dentro de casa. Quem tem filhos, cuidando de filhos. Quem tem marido, cuidando de marido. Eu, no meu caso, eu tenho um cunhado que eu estou cuidando também agora. Né? Então, como a gente faz para estar com Deus? Como a gente está priorizando? Teve uma época na minha vida que eu não era tão íntima de Deus. Eu não dava o valor devido a Deus. Eu não separava um tempo bom para estar com Ele. Era tanta coisa para eu fazer, tanta coisa, que eu me atrapalhava e eu falava assim, depois eu vou ter. Depois eu faço. Depois, acho que à tarde dá. Não, acho que à noite dá. E o que acontecia? Não dava. Vamos ser honesta, né, e verdade sincera, não dava. Porque era tanta coisa que vinha durante o dia e durante a noite, não dava. Aí você já viu essa? Já pensou assim? Eu já. Eu ia para o estudo, aí falava, eu posso orar. Aí eu orava, Senhor, né? Já fiz minha oração. Pelo menos aqui no estudo eu fiz oração. Gente, fala que ninguém pensou nisso. Ou pelo menos eu li a palavra. Eu estou lendo a palavra de Deus, estou lendo a Bíblia. Como se fosse o seu tempo, né? Com Ele. Gente, que engano. Eu tenho que ser honesta aqui com vocês, porque eu já vivenciei isso, eu já pensei isso. E quando eu caía em mim, eu falava, Zarife, que vergonha. Isso é uma vergonha. Se Deus for falar com você, olha,
É uma vergonha isso. Como dizia a bisavó da minha filha, uma vergonha podre. Mas olha, se a gente, né, essa intimidade vem da sua honestidade também. De você não estar afinada com Deus, porque cada uma de nós somos diferentes. A gente tem dons e talentos diferentes, forma de fazer diferente, amigas diferentes, que eu tenho amiga de todo tipo. Né? Todo tipo eu tenho amiga, a gente sabe disso. Então, mas não dá para ser íntima de tanta amiga, pelo menos duas, né? 2 ou 3. Se Jesus teve 3, que dirá nós, né? Somos limitadas. Então, o que eu quero dizer aqui, que intimidade é essa de Moisés? Aquilo me corta o coração. E faz eu pensar como que é a minha intimidade, como é o meu relacionamento com meu Deus. Como é o seu relacionamento com o seu Deus? Né? Vocês já ouviram alguns falando assim, ai, não dá para acordar mais cedo porque tem que fazer isso aqui, levar menino para a escola, não sei o que lá, um monte de coisa, e tem mesmo, né? E aí eu vou orando no ônibus. Eu vou lendo no metrô, vou ler a palavra no metrô. Quem já não fez isso aqui? Eu já fiz. Eu falo, é isso que eu dou para Deus? Aí eu pensei, é isso que eu dou para o meu Deus? Não é isso que a gente deve dar a Deus. É o seu coração, o seu tempo. E tempo é precioso, né? Ou seja, então a gente está dando algo bem difícil, que ótimo. Que é o sacrifício que agrada a Deus. É o seu sacrifício. Eu falo, obrigada, Senhor, me aquete aqui nesse lugar, eu vou ficar aqui, com o Senhor. E eu falo, Deus, Ele quer estar com você, claro, em qualquer lugar, porque intimidade não é só aquele horário que você está com Deus. É durante o dia você está falando assim, Senhor, a Tua palavra diz que a Tua misericórdia se renova a cada manhã, eu estou renovada. Porque eu falhei em algum momento aqui no meu trabalho, mas o Senhor tem misericórdia de mim. Tua palavra diz isso. Deus, olha, os seus caminhos são retos. E aí você vai lembrando do que você lê. E você vai falando com Deus durante o seu dia. E você vai dizendo para Ele, olha só o que acontece aqui, Deus. Né? Olha a intimidade. Então, eu gosto de estar com Deus normalmente em lugares arborizados. Eu gosto de ir em parque, eu gosto de natureza. Eu me conecto rapidamente, assim. Né? E em casa é mais difícil, mas eu tenho conseguido conectar. Por quê? Porque não tem mais nada, barulho nenhum, todo mundo foi embora, tá dormindo, meu filho está dormindo, então assim, eu fico lá. E eu começo ou louvando ao meu Deus, porque aquilo me conecta com Deus. Então você sabe o que te conecta, se é a oração primeiro, se é o louvor. Então, que especial você poder saber como você faz com o seu Deus de manhã. Como é que você se coloca diante dele na sua tenda? Moisés, aqui, nessa escritura, ele pediu algo bem atrevido, né? O que você tem pedido a Deus atrevidamente? Eu já fiz alguns pedidos para Deus atrevida. Eu até falava assim, nossa, você é atrevida, hein? Como é que você fala assim com Deus? E pede isso ainda? Mas olha, Deus, Ele conhece você. Se você tem relacionamento com Deus, com Ele te conhece. Se você está ali com Ele, sem dúvida Ele te conhece. E você passa a conhecê-lo mais ainda. Aqui em Êxodo fala assim, então disse Moisés, peço-te que me mostre a tua glória. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade
e diante de você proclamarei o meu nome. O Senhor, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor, há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, eu cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Tem uma música da Fernanda Brum que fala da presença de Deus. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Não sei se alguém conhece aqui. Ela quer dizer que tem uma fenda ali, como está dizendo a Escritura. Deus está lá naquela fenda. Ele quer ficar bem junto. E a gente quer ir para lá. Nos momentos que a gente está desamparada, angustiada, triste por alguma situação, os problemas que vêm para nós. E também compartilhar alegrias com esse Deus nessa fenda da rocha. Não é maravilhoso pensar isso? Que a gente pode ir para essa fenda da rocha, estar lá com esse Deus e ficar bem junto dele. É bom demais. Que a gente possa realmente fazer isso. Buscar essa maior presença, essa influência de Deus na nossa vida. Essa influência que a gente precisa ter. E nisso você tem a resposta de Deus. Porque Ele te dá essa resposta. Ele deu várias respostas a Moisés. Ele viu algo maravilhoso. Sabe o que acontece? Quando você tem essa relação com Deus, o seu rosto como é que fica? Resplandece, brilha. Você já viu muitas irmãs brilhando? Eu já vi e eu vejo. Gente, tem irmãs que eu falo assim, parece que eu estou vendo o Senhor ali com ela. Essa irmã está numa alegria só. Eu fui falar para uma irmã, a Laiane, semana passada. Eu falei, deixa eu falar com essa irmã. Eu falei, irmã, você me anima tanto. Quando eu olho você louvando a Deus, eu fico maravilhada. Ela está assim, parece que Jesus está aqui, ela está fazendo. Gente, eu fico impressionada de ver essa irmã louvando Deus. Não encoraja a gente, alegra o nosso coração. Então, uma outra vez também eu falei com a Denise, eu vejo o seu rosto brilhar, eu vejo se você brilha, né? Eu pensei, essa irmã deve ter uma relação assim com Deus, né? Então, a gente precisa brilhar. Quando a gente tem esse relacionamento com Deus, a gente brilha. Não tem como não brilhar. Então, vamos ajudar umas às outras a brilhar para esse Deus. E só como? Assim, ó. Assim. Enchendo-se do Espírito. Só assim você vai brilhar. E olha só, não está aí, mas eu vou falar. Quem esteve com o Moisés o tempo inteiro, vocês sabem? Quem? Hã? Josué. Ó quem fala, é a própria. Josué estava com Moisés. Ele falou assim, ora, Josué, é o 34:9 de Deuteronômio. Filho de Num estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Bênção, né? Poder se encher do Espírito de Deus. Não tem como
Não tem fórmula. Você estar com Deus, pedir orientação divina para você entender a palavra, orar e não se encher do Espírito. Não tem como. Não é verdade? Não tem como. Então a gente precisa se encher desse Deus. Para a gente ser uma melhor filha do Senhor, uma melhor serva, uma melhor esposa, uma melhor filha dos pais, para sermos melhores mães, né? Melhores donas de casa. Só Ele. A gente não tem essa capacidade, né? Quantas coisas a gente quis mudar e não conseguia mudar? Porque não depende do Espírito Santo de Deus. Então vamos depender do Espírito de Deus, irmãs, para a glória de Deus, para ver essa glória dele brilhar sobre nós. Então vamos discutir rapidamente que pensamentos trouxe para você essa palavra de Deus que veio hoje para você? Que pensamentos, que reflexões que veio para você? Como você está hoje? Como você se vê nesse relacionamento com Deus? Tá bom? Entenderam? Refletir como você vê isso e como que você está hoje. Obrigada, irmãos.